americanos sempre usaram o cinema para promover o seu estilo de vida e os seus valores. Os géneros cinematográficos estão intimamente ligados à sua cultura e estilo de vida. Gostam de filmes de suspense, da mesma forma que as pessoas gostam de contos de fadas, histórias em que temos de partilhar as ânsias das personagens enquanto lidamos com as nossas. It's intermission. Rise and stretch time. Time to refresh yourself and visit our snack bar. Got a yen for hot popcorn? Your favorite soft drinks, the Juicy Frank Sizzling Hots. Enjoy the show. O filme de suspense. It's alive! It's alive! It's alive! Elizabeth sitting under the gallows. 800,000 years into the future in The Time Machine. Contact 134.4. 344, what's that? Por vezes um plano ou um pedaço de informação é suficiente para fazer a diferença entre surpresa e suspense. Surpresa é quando a bomba explode de repente. Suspense é quando o espectador viu o empregado colocar a bomba debaixo da mesa. Começa então a contagem decrescente e tem início o suspense. O suspense está presente na maioria dos filmes, desde o filme noir ao filme de fantasia. É um dos componentes necessários na construção da história. Como sucessor do drama psicológico, dos filmes de detetives e até dos filmes de espionagem, e contendo aspectos de todos eles, como é que podemos definir o filme de suspense como um género autónomo? On a gas? Yeah. Hop in. Feel like a cigarette? Smoke? No. What are you doing, Rollman? Face front. And keep driving. Certos elementos devem estar presentes em alguns géneros de filmes e outros devem ser imperativamente evitados. Nada de mortes violentas num musical e nada de cantar os diálogos num filme de suspense. Pensem no herói que corre para salvar a jovem amarrada aos carris com o comboio a chegar a alta velocidade. Será que vai chegar a tempo? O suspense aumenta. Como se pode ver, o ingrediente essencial do género é o tempo. You just put the law in my hands, and I'm gonna break your heart with it. I got a little plan for your wife and kids. They're never gonna forget. Never. Feel suspense. Suspense that grips your heart in a vice. A personagem principal é normalmente uma vítima inocente, perseguida e ameaçada. Os temas vão de conspirações a perseguições de criminosos e de triângulos amorosos às complicadas relações entre casais. Cape Fear. Surge ao acaso um homem injustamente acusado, um caso de identidade trocada e, frequentemente, uma loura. Contém uma pitada de fantasia, um toque de voyeurismo e um tremor de medo, tudo em doses perfeitamente medidas. Out here fast.
Cape Fear. Ao contrário do herói que participa na aventura, não queremos sair do nosso lugar para fugir ao perigo. Na verdade, gostamos de sentir a adrenalina a subir dentro de nós. Mas de quando data a emergência deste género? Londres, 1848, Edgar Allan Poe escreveu Os Crimes da Rua Morgue, após ter descoberto as memórias do investigador francês Vidocq, publicadas em França 20 anos antes. Foi a primeira história de investigação criminal, o primeiro romance do suspense de crime. As leis do género foram estabelecidas, um crime e algum tempo para descobrir o assassino. O autor inglês Wilkie Collins editou então as séries que inundaram os bairros de lata de Londres e Nova York com romances de cordel. Os enredos eram inspirados em crimes famosos ou artigos de notícias e as pistas eram moderadamente reveladas. O importante era manter o leitor ansioso até sair o episódio seguinte. Foi apenas com D.W. Griffith e o princípio da edição paralela que esta noção de suspense foi materializada no ecrã. Duas ações ocorrem na mesma sequência e geram tensão no espectador. O suspense tornou-se a base da narrativa do cinema, onde a ação progride em direção à resolução. A abundância dos filmes deste género deveu-se à política de industrialização dos estúdios de Hollywood. Um género de filme onde o cenário, os adereços, o guarda-roupa e a realização são claramente identificáveis, permitia uma reprodução mecânica do mesmo modelo. Podiam ser feitos em série por menos custo. O filme de suspense era como um labirinto, só havia uma entrada e muitas formas de sair. Mas um bom filme de suspense funciona porque o espectador possui alguma informação de que as personagens não dispõem. Ele sabe que a heroína perseguida está escondida perto do assassino e que o salvador está a caminho, o que muda tudo. All right. I know you're in there, Mrs. Labbit. Come on out. O suspense é, na realidade, uma distorção do tempo. E tem que esperar até ao final do filme para entender totalmente a história, enquanto o realizador usa todo tipo de truques para brincar com os seus nervos. I don't want to kill you, but I will. Come on out. Um homem debate-se com uma escolha urgente que deve fazer. Quanto maior o risco, maior a tensão e o suspense. Tudo se cristaliza neste preciso instante em que ele faz a sua escolha e entra em ação. Para acentuar a tensão, é preciso que possamos identificar rapidamente o mau da fita. Tal como em todos os filmes do género, o herói precisa de um vilão. Nos filmes de suspense, é muitas vezes um psicopata. Pense em Peter Lorre em Matu, um filme de suspense expressionista filmado por Fritz Lang em 1931. Robert Mitchum, que não se deterá perante nenhuma abominação até encontrar o dinheiro escondido em A Sombra do Caçador, realizado por Charles Laughton em 1955. Anthony Perkins desempenhou o papel de Norman Bates em Luta com o Complexo de Édipo em Psycho, de Alfred Hitchcock, em 1960. Ou Michael Caine, o psiquiatra travesti incapaz de controlar os seus instintos em Vestida para Matar, realizado por Brian De Palma em 1980.
Existe também o filme de suspense com a imagem da mulher em perigo, como Joan Bennett em O Segredo da Porta Fechada ou Audrey Hepburn em Os Olhos da Noite, realizado por Terence Young em 1967. Sem esquecer, claro, Tippi Hedren, atacada pela inteligência coletiva de um bando de vilões com penas. Há também aqueles em que a personagem principal é um espião ou um agente duplo. O Homem que Sabia Demais, Os 39 Degraus e Difamação, e até o filme de suspense com o sósia ou o duplo, como A Mulher que Viveu Duas Vezes. No dia do seu nascimento, em Londres, em 1899, um neurologista vienense publicou um trabalho sobre os sonhos como um canal de expressão das frustrações e desejos inibidos por figuras autoritárias. O respeito pela autoridade foi instigado desde muito cedo no jovem Alfred. O pai enviava-o para a esquadra da polícia para passar alguns minutos numa cela como forma de castigo. Admitamos, gostamos de ser assustados. O filme de suspense ainda tem uma grande carreira pela frente. O homem comum do cotidiano é o herói preferido dos filmes de suspense. O objetivo é mostrar que coisas extraordinárias podem acontecer a pessoas normais. O filme de suspense é o drama da vida sem o aborrecimento. O principal mecanismo do filme de suspense é o fenómeno de transferência que ocorre entre o herói do filme e o espectador. Quanto mais próximos estiverem, melhor funciona. O herói é um homem comum, uma vítima escolhida pelo destino que se encontra numa história com a qual não tem nada a ver. Ao tomar o lugar de um homem que não existe, ele experimenta roupas que são demasiado pequenas ou demasiado grandes. Depara-se com uma situação complexa que o seu duplo, tranquilamente sentado no cinema, vê desenvolver-se lentamente. Uma espada de Damocles paira sobre a sua cabeça, criando uma angústia existencial, uma sensação de insegurança. Perante este dilema, o espectador fica ansioso, preso entre a esperança da salvação e o medo de que o perigo que guia o seu alter ego para a morte não seja eliminado. Os melhores crimes eram domésticos. Podia morrer na sua cozinha ou no chuveiro. A arma do crime? Uma tesoura, uma gravata ou uma faca de pão. Até um cinto ou um copo de leite podiam tornar-se objetos temíveis. Tal como em casa. Ian Fleming criou a personagem de James Bond com Cary Grant em mente, mas Grant recusou desempenhar o papel. O ícone da comédia de costumes americana na década de 40 também desempenhava personagens ambíguas e complexas. Este homem, com uma aparência discreta, escondia dentro de si um pesado segredo. Um rapazinho veio ao mundo e faleceu de repente. Alguns meses mais tarde, a sua mãe deu à luz um outro rapazinho que sobreviveu. Archibald Leach nasceu numa família marcada pelo destino. O pai trabalhava na prensa de um alfaiate e a mãe assumiu o papel de dona de casa. Nos tempos de infância, Carrie gaguejava e tinha temor das raparigas. Perdeu o interesse pela escola e passeava pelos corredores do Teatro Municipal de Bristol.
Aprendeu malabarismo, mímica, acrobacias e dança. Na mímica, comunica-se com o público sem falar. É a ferramenta ideal para conhecer o mundo. O grupo fez uma digressão pelas províncias inglesas. Em 1920, Carrie atravessou o Atlântico e atuou num teatro americano. Depois deu os primeiros passos num palco da Broadway, num musical. Dez anos mais tarde, assinou um contrato com a Paramount e adotou o pseudónimo Cary Grant. Os seus dotes funcionaram. Alto e moreno, com um sorriso agarotado nos lábios, depressa se tornou uma estrela e a sua elegante presença dominou a comédia americana. Mas na vida pessoal, as coisas não eram tão fáceis. As suas 4 mulheres deixaram-no e pediram o divórcio com base em crueldade mental. Hello there. Tell me, why are you so good to me? Shall I climb up and tell you why? A sua personalidade complexa e ambígua atraiu Alfred Hitchcock, que viu nele um alter ego discreto capaz de representar as suas fantasias mais secretas no ecrã. Cary Grant teve um desempenho brilhante como o homem comum que não era tão tranquilo como parecia. A chave é um dos ingredientes dos filmes de suspense. Sempre que há uma chave, há uma fechadura. Por trás da porta encontra-se o segredo da história. Tal como em Ali Baba e os 40 Ladrões, a chave é um abre de sésamo que revela a passagem até à cave ou à casa onde se esconde o cadáver. A chave é um símbolo de iniciação. A Igreja não discordaria. Afinal de contas, deram ao seu guardião as chaves do paraíso. Ou a chave da vida, que deu aos egípcios acesso ao conhecimento para resolver os mistérios do mundo. A lenda de Barba Azul é semelhante a um filme de Hitchcock em todos os aspectos. O leitor sabe que a esposa de Barba Azul vai usar a chave. A tensão aumenta quando ela abre a porta fechada e descobre o quarto proibido. O clímax é atingido quando ela devolve a chave ao marido e ele vê a mentira nos seus olhos. A chave é um símbolo de liberdade e de aprisionamento. Abre a porta e permite a passagem de um estado para o outro. As personagens do filme entram na casa, o cenário central da história onde o suspense começa e acaba. O espectador está confortavelmente em casa, sendo seguro, rodeado das suas mobílias e objetos pessoais. É por isso que o filme de suspense ocorre num cenário doméstico, para podermos identificar-nos rapidamente com a vítima, que é uma pessoa tal como nós. No filme de suspense, a casa aconchegante torna-se ameaçadora. O intruso entra na nossa esfera privada. I think some of her clothes are still in this wardrobe. Escute com atenção. Não houve alguém a arranhar a porta? O seu vizinho do outro lado da rua está à espera que anoiteça para poder observá-lo com os binóculos. Viver num apartamento significa estar exposto a outras pessoas. Há falta de privacidade, nenhum espaço é secreto. Alguém pode colocar aparelhos de escuta e câmaras no seu apartamento ou comprometê-lo ao esconder um objeto de um crime. O apartamento é o cenário onde as cenas de amor podem ser filmadas como cenas de crime e vice-versa. Those are just a few of my neighbors. First I watched them just to kill time, but then I couldn't take my eyes off them, just as you will be able to. Alfred Hitchcock usou todos os truques possíveis para garantir que o espectador não se aborrecia, mesmo que isso implicasse assassinar brutalmente uma mulher enquanto tomava duche.
Desaparecida é um livro exemplar para quem se interessa pelo género. Uma agente secreta idosa tem que transportar uma mensagem codificada escondida numa melodia de bandolim. Mas é raptada no comboio no regresso a Londres. My little charges are quite grown up. I'm a governess and music teacher, you know. In the 6 years I've lived here, I've grown to love the country, especially the mountains. Desaparecida foi filmado em 1938 num pequeno estúdio em Inglaterra. O cenário tinha apenas 30 metros de comprimento e o comboio onde decorre toda a ação era, na realidade, um único vagão. Todos os outros cenários eram projeções ou miniaturas. Saber que há um prazo, uma data ou um limite de tempo para a ação e ver esse tempo a aproximar-se do fim inevitável cria a tensão característica do filme de suspense. É aqui que o público é ajudado. In a few moments I shall order 3 drinks in the dining car. Mine will be chartreuse. Now one of the stewards is working for us. Aí está, ouviu? É aqui que recebemos a informação de que o herói não dispõe. Now listen carefully. He seemed to have made a speedy recovery. So that's just bluff. Here. Grazie. Alfred Hitchcock fez os possíveis para aumentar a tensão. Na realidade, os copos filmados em primeiro plano têm mais de 50 centímetros de altura. E é até possível ver os comprimidos a dissolverem lentamente. Well, that's just what stumps us, but all we know is that she was here on this train and now she's gone. Well, if you're right, it means the whole train is against us. Yeah. What are we going to do? Well, in view of what you just told me, I shall risk examining the patient. Wait a minute now, but one moment. you mustn't act suspiciously. Behave as if nothing had happened. Drink, that'll steady your nerve. To our health. And may our enemies, if they exist, be unconscious of our purpose. Let's go, we must hurry now. Come on, ring up. Como diria Alfred Hitchcock, o que quer que façam, não contem aos amigos como é que o filme acaba. But I must be getting along now. But you can't. You'll never get away. You'll be shot down. I must take that risk. Listen carefully. In case I'm unlucky and you get through, I want you to take back a message from Mr. Callender, the Foreign Office in Whitehall. Then you are a spy. I always think that's such a grim word. Well, what is the message? O humor serve de contrapeso à intensidade dramática. Os heróis estão presos na fronteira e a situação está a ficar perigosa, muito perigosa. Mas descobrem finalmente aquilo que nós já sabemos. Oh, perhaps I'd better write it down. Have you got a piece of paper? No, don't bother. I was brought up on music. I can memorize anything. Very well. Irá a agente escapar e completar a sua missão? That's right. Now we've got 2 chances instead of 1. You bet. You're sure you'll remember it? Oh, don't worry. I won't stop whistling. Oh, this is my best way out. Yes, just about. A man was arrested in Los Angeles for murdering 3 women. And he is alleged to have said that he murdered the 3rd woman after seeing Psycho. So I was called by the newspapers for a comment. And my only question was, what film did he see before he murdered the 2nd woman? And
before he murdered the first woman, maybe he'd just drunk a glass of milk. And a little boy came up to me once in the street, about a 7-year-old boy, and said, "Mr. Hitchcock, in that murder scene in Psycho, what did you use for blood? Chicken blood?" I said, "No, chocolate sauce." "Okay," and he went on his way. Well, see, the operative phrase was, "What did you use for blood?" He didn't believe it. Pim Pam Pum, produção audiovisual.